Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Essa aqui é a última aula, falar um pouco sobre a biogeografia de ilhas e o impacto da biogeografia de ilhas, da teoria do MacArthur e do Wilson, o modelo, né? E como esse modelo afetou o que a gente entende hoje por conservação. Essa aula vai ser bem mais curta porque o plano é que seja parte da atividade referente a essas aulas, é que vocês façam um trabalho sobre a parte de conservação em relação à biogeografia de ilhas. Mais pra frente eu comento como vai ser feito, mas daqui a pouco vocês já vão ver. Bom, a principal ideia que a biogeografia de ilhas nos trabalhos do modelo deu para a área da conservação foi referente à fragmentação de ambientes. Lembram da primeira aula que uma ilha ela pode ser tanto uma ilha oceânica, uma ilha clássica, entre aspas, como uma ilha de habitat, que é a que importa para essa aula. Então, o que a gente tem aqui é exatamente isso, é uma ilha de habitat. Você tem uma matriz que está circundando essa suposta ilha de Habitat, e essa matriz é bem diferente da ilha, e isso causa efeitos bem marcantes e específicos dentro desse local fragmentado. Então, assim, até o momento em que o MacArthur e o Wilson lançaram a teoria deles, fragmentação não era um problema. A partir do trabalho deles, eles começaram a estudar melhor a fragmentação e como ela afetava a conservação das espécies. Então, aqui, quais foram as principais contribuições então deles para a conservação em si? Um modelo do MacArthur e do Wilson, né, do equilíbrio, ele trata só de fatores estocásticos, né, de fatores populacionais. Então ele trata da imigração de espécies para dentro dessa ilha ou migração para fora da ilha, o tamanho da ilha, o quão isolada ela é e a extinção que ocorre por processos populacionais e de competição e afins dentro da ilha. Ah, Principalmente esses três fatores aqui, imigração, área e isolamento, são os mais importantes aqui quando a gente pensa em termos de fragmentação, por motivos óbvios, né? Você tem uma ilha de habitat isolada, que ela vai ter um determinado tamanho e ela vai ter uma certa dinâmica de imigração. Ah, Em 1970, 79 na verdade, em 1979, o Jared Diamond, o cara do livro do Colapso, que eu imagino que todos tenham lido, alguma coisa pelo menos, ele propôs esse debate do SLOS, Single Large or Small Several, ou seja, o que é melhor para conservação em termos de tamanho e fragmentos. É preferível que eu tenha uma área única, muito grande, ou diversas áreas pequenas. O trabalho do Jared Diamond, de 79, basicamente ele diz que é preferencialmente ideal que a gente tenha um negócio muito grande. Aqui você tem uma comparação para a par de alguns desses exemplos. Algumas correlações aqui vocês conseguem entender que parecem bem óbvias, né? É bem melhor ter uma área maior para conservação do que uma área pequena. É preferencialmente que eu tenha uma área maior do que quatro mini áreas somadas que dão a mesma área. Aqui no lado do B a gente tem problemas de fragmentação, conectividade, efeitos de borda, como a gente vai ver um pouco mais para frente. É preferível que as ilhas não sejam isoladas, então é preferencial que as unidades de conservação estejam o mais próximo possível. Aqui em D, o que a gente tem é também um efeito de distância. Você tem um ponto único aqui que é equidistante de todas essas áreas de conservação, enquanto aqui no outro lado não é exatamente assim que funciona. Aqui todos eles estão igualmente distribuídos um dos outros, aqui não. É preferível que eles sejam conectados e é preferível que eles não sejam achatados. Aqui em termos de achatados, em F, no lado direito, isso aqui tem mais efeitos de borda porque os pontos não possuem a mesma distância de de toda a margem da área de conservação. Por outro lado, aqui no lado F, lado esquerdo, como eu tenho uma circunferência, todos os pontos são equidistantes. Então o efeito de borda é igual em todas as áreas. Bom, por causa do projeto, por causa da teoria de biogeografia de ilhas, esse projeto da Amazônia, que existe até hoje, está completando o quê? 42 anos? 41 anos. É, o Biological Dynamics of Forest Fragments Project, ele é o quê? Ele é alguns pesquisadores do Smithsoniano e do INPA, eles conseguiram segregar, pegar para eles uma área lá determinada da Amazônia para estudar fragmentação. Então eles
pegam determinadas áreas, criam fragmentos e estudam as dinâmicas que ocorrem dentro desses fragmentos. Aqui alguns resultados que podem ser bem comparados com o que a gente viu em teoria da biogeografia de ilhas. A minha riqueza ela aumenta conforme a minha área. Então aqui o meu fragmento aqui é essa linha com círculos. O meu controle, que seria uma área não fragmentada, seriam os quadrados. A similaridade ela se torna diferente quanto mais longe do interior da ilha eu tô. E quanto mais para dentro da ilha eu vou, mais similares os ambientes se tornam, se mantém, isso é meio claro. Quando eu tenho efeitos de borda ocorrendo. Aqui eu ainda não falei de efeitos de borda, né? Mas vocês têm uma boa ideia do que seja efeitos de borda, porque já tiveram outras matérias. Quando eu tenho efeito de borda, justamente degradando a borda da floresta, eu vou ter que isso ocasione que essa parte de borda da floresta se torne bem diferente de uma parte que está bem mais no interior da floresta. É basicamente o que esse gráfico quer dizer. E por fim, a minha biomassa ela muda referente ao quão perto ou não eu estou do centro da floresta. Então, essas aqui são conclusões que são bem concisas e objetivas, que foram, de certa forma, previstas, digamos assim, pelo Wilson e pelo MacArthur, e está aqui uma comprovação empírica delas, num projeto bem grande que ainda existe. Aqui mais um pouco sobre efeito de borda e a distância. Tem efeitos de borda aqui que chegam a quase 400, passam dos 400 metros. Aqui, por exemplo, seria o distúrbio causado pelo vento. É possível 400 metros floresta dentro ainda você ter efeito de borda. Bom, eu não vou ler tudo isso aqui, né? Isso aqui são uma porrada de efeitos de borda que eles detectaram nesse projeto ao longo dos anos. Bom, para essa aula aqui, eu baseei ela toda nesse artigo aqui, Theory of Materiality, como a fragmentação do habitat transcendeu a biogeografia de ilhas, que é justamente isso que ocorreu. A biogeografia de ilhas ela não é uma teoria muito precisa em termos de realidade. É um modelo, eu não diria capenga, mas um modelo limitado. Ele leva em conta bem poucas coisas. Por exemplo, voltando aqui no debate do que é melhor, isso vai depender também de determinados grupos que eu vou estar querendo conservar. Às vezes, separação é bem interessante, às vezes não, às vezes manter um negócio maior e unido é melhor. Então, a teoria de biogeografia de ilhas não leva essas coisas em conta, então algumas coisas tiveram que ser feitas além dela para pensarmos em termos de conservação. Então, eu só vou passar por cima desses 9 temas aqui embaixo, porque é isso aqui que eu vou pedir para vocês no trabalho, que eu tenho que ter uma forma de avaliar vocês de acordo com o professor Gasper. Então, esse trabalho do Lawrence, que ele é assim, ele foi um dos que lançou esse projeto da fragmentação da Amazônia, então o cara é um monstro. Ele fala que é sobre 9 efeitos que vão além da teoria da biogeografia de ilhas sobre conservação. E eu vou botar depois lá para vocês no Ava. Eu vou listar eles ali no Ava, então eu quero que vocês depois lá no Ava, cada um escolha um. Vão sobrar 2, então tem mais temas do que pessoas, pelo que eu lembro. E o restante das informações eu passo pelo e-mail, que fica um pouco mais fácil para vocês verem. Mas vai ser referente a isso aqui, então por isso a aula vai ser mais curta, porque eu só vou comentar por cima esses efeitos. Então seriam eles a conversão de habitat não aleatória, a perda de habitat versus o efeito da fragmentação, efeito de borda, que é o mais comum, efeitos de matrizes, propensão e extinção de espécie por espécie, mudança em nível de comunidades, processos ecossistêmicos alterados, sinergismo ambiental e dinâmicas elevadas. O que é a conversão de habitat não aleatória? Ela é a tendência a determinados locais específicos serem convertidos em terra para uso humano, ou seja, não vão ser todas as áreas que terão a mesma propensão a serem convertidas em serem convertidas em uso do solo. Eu não vou ter tendência a pegar uma região montanhosa e degradar ela para plantar alguma coisa lá. Não, isso não é uma coisa que ocorre. Eu vou focar, como aqui embaixo diz, em áreas que já foram, que estão em locais mais ideais, por exemplo, para plantação ou para agropecuária. Então, seriam terrenos planos, bem drenados.
Que mais aqui? Ó, perda de hábitat de forma contagiosa. Regiões anexas à área que já foram desmatadas são preferencialmente convertidas. Aqui esses dados aqui também é do projeto da Amazônia. 90% de todo o desmatamento que ocorre na Amazônia advém de regiões que são próximas às estradas. Então aqui é uma conversão de hábitat que também não é aleatória. Eu estou tendo uma destruição de hábitat num lugar bem específico por um motivo bem específico. E como consequência disso, os remanescentes que sobram, os fragmentos que sobram, eles vão estar em locais de terra pobre, locais elevados, próximos à estrada, e parcialmente inundados. Então seriam terras que não seriam ideais para manter um fragmento. Então, ao fim, faz com que a biota do habitat fragmentado seja primeiramente afetada por efeitos não aleatórios, ou seja, esse corte seletivo em determinados locais, antes mesmo dos efeitos da fragmentação aparecerem. A perda de habitat versus efeito da fragmentação. São dois processos referentes à perda do habitat. O primeiro é o habitat original, ele é reduzido fisicamente, você tem a destruição dele. Depois, o restante do habitat ele é fragmentado. Então, eu posso tanto só reduzir o tamanho do habitat, como eu posso fragmentar ele em diversas porções. Exemplos. Aqui eu tenho o meu habitat. Se eu cortar um pedaço dele fora, eu só reduzo o tamanho dele. Mas eu também posso pegar esse habitat e segregar ele em diversos habitats menores. Paisagens florestais onde a maior parte do ambiente foi perdida tendem a possuir fragmentos pequenos e isolados. Por outro lado, onde pouca paisagem foi perdida, os fragmentos são grandes e próximos da área fonte. Isso aqui também tem a ver com o fator anterior da perda de habitat não aleatória. Dessa forma, o declínio da biodiversidade em determinadas paisagens pode ser consequência da perda de habitat e não da fragmentação. Ou seja, se eu cortar esse pedação aqui, eu vou ter perda de habitat nessa área inteira. Mas não foi porque eu fragmentei ela, foi só porque eu talhei um pedaço dela fora. Efeito de borda, esse aqui é o mais simples, o mais compreendido, que são efeitos associados à mudança abrupta no ambiente, ocasionada por fronteiras artificiais. Então, aqui, para ter efeito de borda, eu estou falando diretamente de fronteira artificial, ou seja, fronteira humana, que alguém chegou lá e capinou, cortou, queimou alguma região para poder plantar. Isso ocasiona uma elevada mortalidade de áreas, diminuição na umidade relativa do local, mudança na temperatura do ar, redução na umidade do solo. Efeitos de matriz. A teoria da biogeografia de ilhas ela não leva em conta a ideia de matriz. Nesse caso, seria, falando em biogeografia de ilhas, a gente teria a nossa ilha isolada no meio do mar, e a matriz seria justamente o mar. A teoria da biogeografia de ilhas não leva em conta diretamente qual é o efeito do mar sobre a diversidade da ilha. E aí, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que existem efeitos de matriz, ou seja, efeitos do que está circundando a ilha sobre a ilha. E quando a gente pensa em termos de fragmentação, esses efeitos são importantes por alguns motivos. Eles vão influenciar na conectividade desses locais, ou seja, se a minha matriz ela permite que o meu fragmento seja conexo com algum fragmento ao lado ou a área fonte, acaba influenciando na estrutura microclimática regional, na possibilidade do hábitat em questão portar mais espécies nativas, na invasão por espécies exóticas, ou seja, dependendo da minha matriz, eu vou ter invasão de espécies exóticas diferentes, eu vou ter uma diferença em como o meu fragmento está portando espécies nativas, e dependendo também da matriz que está circulando, eu vou poder alterar o microclima regional. A propensão biológica à extinção. Espécies diferentes possuem taxas diferentes de extinção em locais diferentes. Isso tem um pouco a ver com vulnerabilidade dessas espécies. A vulnerabilidade ela vai depender da matriz anexa, como eu comentei, a teoria de biogeografia de ilhas não leva em conta. Então, quando a gente pensa em biogeografia de ilhas, o MacArthur e o Wilson eles levam em conta que todas as espécies elas têm de forma igual a capacidade de sobreviver na ilha ou ser extinguidas na ilha. Mas isso não é algo factível. Espécies diferentes vão ter uma propensão diferente de extinção. E é isso que esse quinto tema leva em consideração quando a gente está pensando em fragmentação. Mudanças de nível de comunidade. A teoria de biogeografia de ilhas ela assume que as espécies como entidades não interagem. Como comentado na última aula, a teoria de biogeografia de ilhas não fala em nicho, ela fala apenas em dinâmicas populacionais. Na biogeografia de ilhas, a resposta à fragmentação advém apenas de dinâmicas populacionais. Então, novamente,
a gente só tem morte, nascimento, imigração e extinção, é, justificando a minha diversidade em determinada ilha. Ela não utiliza, então, o modelo de nicho, competição ou coexistência, e que são modelos que são utilizados atualmente quando a gente pensa em fragmentação. Como a biogeografia de ilhas ela assume que as espécies não interagem, ela acaba deixando de lado todos os fatores de competição, é, mutualismo, predação que existe naturalmente nas nossas comunidades. Um exemplo aqui é grandes predadores eles desaparecem de locais que são fortemente fragmentados. Isso gera um efeito chamado Mesopredator Release, que seriam as espécies generalistas que seriam naturalmente predadas pelos grandes predadores, elas acabam tomando conta desse fragmento. Isso faz também com que espécies que tenham nichos específicos se tornem fortemente vulneráveis. Sétimo processo, processos ecossistêmicos alterados. A biogeografia de ilhas ela foca apenas em diversidade, que seria aqui no caso a abundância relativa ou não, mais a riqueza. Porém, a fragmentação afeta diversas funções ecossistêmicas, como a dinâmica florestal, a ciclagem dos nutrientes, o armazenamento de carbono na forma de biomassa florestal. Um exemplo dessa alteração dos processos ecossistêmicos é você tem uma área que é fragmentada. Nessa área você vai ter uma maior mortalidade de árvores, principalmente aquelas anexas a bordo. Isso acaba criando uma alteração na dinâmica de clareza, ou seja, árvores morrem, caem em direção ao fragmento, que gera clareiras. E essa dinâmica de clareiras ela vai alterar a abundância relativa dos animais grupos. Então aqui você tem um processo ecossistêmico que está sendo alterado em vários níveis categóricos por causa da fragmentação. Sinergismo ambiental. Fragmentos ambientais não sofrem apenas com redução potencial e isolamento, demais perturbações podem contribuir para a fragmentação seguinte. Por exemplo, a exploração seletiva dentro de fragmentos, destruição da porção herbária por queimadas, caça, fatores que alteram significativamente a ecologia do fragmento. Há alguns outros fatores que a gente pode ter que prosseguem na diminuição da biodiversidade de alguma região de forma conjunta com a fragmentação, são o uso de herbicidas, pesticidas, chuva ácida, pecuária, espécies invasoras. Ou seja, todos aqui são fatores que trabalham em conjunto para definir, digamos assim, para limitar qual vai ser a diversidade que eu vou ter em determinado fragmento em relação tanto à matriz que está anexa a esse fragmento, quanto aos fatores em questão que estão gerando esse sinergismo. Por fim, a gente vai ter algumas dinâmicas que elas vão estar sendo feitas em uma escala mais elevada. Como assim? A biogeografia de ilhas ela postula que fragmentos são mais dinâmicos que ambientes intactos, por causa do turnover, não sei se vocês lembram, quando tem uma ilha muito... Essa ilha aqui, vamos supor que ela nunca tenha sido colonizada, quando as espécies começam a colonizar ela, elas têm inicialmente uma alta taxa de imigração, porque nunca teve nada lá, mas vai chegar um ponto que a saturação vai ser, ela vai atingir a saturação, então não vai ter mais quantidade de espécies que podem atingir essa ilha. Essa aqui é a ideia do turnover na biogeografia de ilhas. Bom, por um fragmento ele ser reduzido e possuir menor quantidade de recursos, eles acabam sendo muito vulneráveis a efeitos estocásticos. Isso aqui é comentado dentro da própria teoria de biogeografia de ilhas, então é um efeito que a gente pode demonstrar dentro de fragmentos pensando em termos de biogeografia de ilhas. A flutuação na abundância das espécies, especialmente quando a imigração é baixa, e também distúrbios frequentes acabam gerando dinâmicas elevadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com dinâmicas elevadas? São dinâmicas que ocorrem em escalas muito maiores do que, por exemplo, só a propensão biológica em extinção ou só o efeito de matriz. Seriam alterações num nível muito grande dentro desse fragmento, e não alterações que são longas de pequena escala. Seriam alterações de curta escala e muito rápidas. Bom, algumas referências que talvez dê para ajudar vocês no trabalho, eu coloquei aqui. Eu vou linkar lá tudo no aula, no e-mail também bonitinho. Esse artigo que foi utilizado para fazer parte dessa aula e algumas outras referências que eu utilizei para fazer o restante das aulas. E é isso, povo. Eu vou mandar um e-mail para vocês agora sobre o que eu espero que vocês consigam fazer.
E é isso aí. Valeu.